Cheguei, eu sou o professor David Cerqueira, o seu professor de História Geral. Tudo andara por aí? Por aqui eu sigo feliz em poder caminhar junto com você nessa jornada rumo à sua aprovação aqui no projeto Evolução. Olha, antes de irmos para a aula de hoje, eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, não esquece de ativar o sininho, e nos siga lá na nossa página do Instagram. Primeira coisa que você vai fazer hoje é se livrar de tudo aquilo que vai te distrair. Vá para um canto sossegado, vai ficar só eu e você e eu, nesta aula de hoje sobre a independência das 13 colônias, As 13 colônias que deram origem ao que hoje nós conhecemos como Estados Unidos da América, essa grande potência no cenário mundial. Roda a vinheta e vamos para a aula de hoje! Antes de irmos para o processo de independência, vamos voltar um pouquinho no tempo e entender mais ou menos como é que se deu esse domínio da Inglaterra sobre a América do Norte. Primeiramente, esses colonos ingleses eles irão se estabelecer na parte leste da América do Norte, ou seja, naquela porção que estará sendo banhada pelo Oceano Atlântico, lá por volta do século XVI e século XVII. Mas diferente do que você viu na aula de História do Brasil com o professor Fábio, que Portugal exercia um controle rígido sobre a sua colônia através do pacto colonial com o Brasil, a Inglaterra deu certa autonomia administrativa e política a essas colônias inglesas da América do Norte. Por que isso? Porque lá internamente a Inglaterra estava enfrentando revoluções, além de estar envolvida em guerras, isso por volta do século XVII. Então não tinha como ela exercer esse controle mais rígido, mais presente nas colônias. Entretanto, a Inglaterra vai enviar governadores, lá no início da colonização, para governar essas colônias, Mas esses governadores serão também auxiliados por espécie de assembleias, conselhos, parlamentos, eleitos entre os colonos. Vamos lá. As colônias nós podemos dividir em dois tipos de colonização. A colônia do norte vai seguir um modelo de colonização que nós chamamos de colonização de povoamento, e as colônias do sul vão seguir um modelo que nós chamamos de colônia de exploração. A de exploração nós já conhecemos bastante, você já conhece devido às aulas com o professor Fábio Gonçalves, que é o modelo adotado aqui por Portugal em relação ao Brasil. A colonização do Brasil foi uma colonização de exploração, não de povoamento. Já no caso das 13 colônias, houve esses dois tipos de colonização, de povoamento e de exploração. Norte, povoamento, sul, exploração. Então, a região norte ela foi colonizada por aqueles protestantes religiosos, presbiterianos e calvinistas, que estavam fugindo das perseguições religiosas que ocorriam ali naquele período da Revolução Puritana ou Revolução Gloriosa. Então, eles vêm para este novo mundo com esse ideal de liberdade, com essa esperança de um mundo melhor, e quando chegam a essa colônia do norte, inclusive eles vão fundar um território que será conhecido como Nova Inglaterra, uma região próspera para eles viverem ali com a sua família. Então, essa região vai sofrer uma colonização de povoamento, cujas características são mão de obra livre. Quando nós falamos que a mão de obra é livre, não quer dizer que não existia mão de obra por meio da escravidão. Existia, mas a maioria daquela força de trabalho era livre. Ainda assim, os negros que eram livres nesse território também eram vistos de forma inferiores. Os brancos sempre eram postos como superiores aos outros, tá certo? Outra característica era que a economia era baseada no comércio, eles pescavam inclusive bastante baleia. E dentro dessa economia do comércio, o Porto de Boston ele tem uma importância muito grande, porque ele é a porta principal de saída e entrada de produtos. Tanto que quando nós vamos ver aqui que vai haver algumas manifestações, uma das medidas da Inglaterra é fechar o Porto de Boston, que ele é o principal porto de escoamento e chegada de produtos. Outra característica é que ali nessas colônias do norte vão haver pequenas propriedades e a produção será para o
consumo e para o mercado interno, não para a exportação, o que difere das colônias do Sul. As colônias do Sul, como a Virgínia, a Carolina do Norte, a Carolina do Sul e a Geórgia, elas sofreram ali um modelo de colonização que nós chamamos de exploração. Eram explorados pela Inglaterra e tinham que seguir o pacto colonial. E assim como o Brasil, o que é que baseia, né, esse pacto colonial, essa colonização de exploração? O latifúndio, uma grande porção de terra na mão de um grande fazendeiro, ou de poucos fazendeiros, uma mão de obra escrava, africana, né? Os negros vão estar sendo utilizados ali para o trabalho forçado, braçal, desumano. A produção era uma produção de exportação para a metrópole, para a Inglaterra, e existia aí a monocultura, né? O cultivo de apenas uma espécie de vegetal, seja lá o que for, a monocultura. Então, essas 13 colônias vão se estabelecer aí nessa faixa litorânea e tem essa diferenciação. A semelhança tanto entre as colônias do norte quanto as colônias do sul é que elas possuíam certa autonomia administrativa e política. Mas as coisas começam a mudar a partir de 1756, quando vai ocorrer a chamada Guerra dos 7 Anos, que inicia em 1756 e vai durar até 1763. Essa foi uma guerra entre Inglaterra e França. Muitos dos conflitos ao longo da história com a Inglaterra, o outro lado era a França. E esta guerra foi uma guerra pela posse desses territórios da América do Norte. A Inglaterra vai sair vencedora, mas a economia vai estar lá embaixo. E aí ela vai virar para os colonos e falar o seguinte: ó galera, eu protegi vocês, eu lutei a guerra de vocês, não deixei que a França dominasse e agora vocês estivessem aí falando francês, então vocês estão falando inglês e tomando chá da tarde, graças a mim. Devido a isso, vocês percebam que minha economia está lá embaixo, eu preciso recuperar, então eu vou ter que aumentar os impostos. Os prejuízos das batalhas, vocês vão ter que pagar. Então vamos lá, vamos botar mais imposto, vamos botar mais taxa. O primeiro imposto que a gente vai fazer, galera, é a lei do chá. É o seguinte, a lei do chá, ó. O monopólio do comércio do chá vai ser da companhia inglesa. O que é que isso quer dizer? Que só uma companhia inglesa vai poder vender o chá. E este controle ia de encontro aos ideais de liberdade econômica, da não intervenção do Estado na economia. Diante dessa lei do chá, o que é que os colonos vão fazer? Eles vão se vestir de índios, vão invadir um navio que estava carregado de chá e vão atirar esses barris de chá no mar. Vai dar um baita do prejuízo na companhia responsável por essa venda. E esse episódio fica conhecido como a festa do chá de Boston. Olha aí o porto de Boston, que eu falei que ele é importantíssimo. Outra lei foi a lei do selo, que diz o seguinte, ó, todo produto que circular na colônia vai ter que ter um selo. E esse selo é vendido por quem? Se você falou inglês, você acertou. Então o dinheirinho vai estar indo para onde? Para a Inglaterra. Outra taxação, outro imposto importante foi a chamada Lei do Açúcar, que dizia que os colonos só poderiam comprar o açúcar proveniente, ou seja, vindos das colônias britânicas. Uma pergunta de prova. Com essa Lei do Açúcar, as colônias inglesas poderiam comprar o açúcar vindo do Brasil? Sim ou não? Não. Por quê? Porque o açúcar brasileiro é brasileiro e Brasil não é uma colônia da Inglaterra, é uma colônia de Portugal. Um outro episódio importante que antecede a independência foi o chamado Massacre de Boston. Em 1770, uma manifestação foi duramente reprimida pela Guarda Metropolitana Inglesa em Boston, que disparou contra a população e vitimou, matou 5 pessoas. Então isso vai gerar uma grande comoção nessas colônias. A Inglaterra, a coroa, o parlamento, diante do massacre, das manifestações, desse episódio que atiraram os barris de chá ao mar, o rei vai resolver endurecer mais ainda a lei. Se antes ele deu autonomia às colônias, ele viu que agora tem que segurar as coisas. E aí ele vai impor as chamadas leis intoleráveis. E
que eram intoleráveis para os colonos. Então o que é que o rei vai fazer primeiro? Ele vai falar o seguinte, ó, qual é o porto principal onde entra e sai mercadorias? É o de Boston? Fecha o porto de Boston. Não vai entrar produto nenhum para esses colonos, então. Vão todo mundo morrer de fome, então. Eles não querem brincar? Vão brincar. Essa vai ser a primeira medida do rei e o parlamento. Segunda medida, a ocupação de Massachusetts. Eu tenho uma certa dificuldade para falar essa palavra. Que fica ao norte pelas tropas inglesas. Então, tropas inglesas vão ocupar um território. É a Inglaterra mostrando a sua força. Outra medida, ocupação inglesa no lado oeste da América. Olha só, esses colonos eles estão ali na parte leste. A Inglaterra vai ocupar a parte oeste para impedir que esses colonos avancem para o oeste, avancem para os outros territórios ali desocupados, que estavam ocupados pelos nativos, é bom dizer, mas desocupados por outras forças, por outras nações, que eles avancem e tomem esses territórios. Diante dessas novas medidas, em 1774, os colonos do norte resolveram fazer um congresso, que ficou conhecido como Congresso da Filadélfia, porque foi feito na Filadélfia, E esse primeiro congresso, ele não tinha um caráter separatista. Eles não queriam a independência nesse primeiro congresso, eles não queriam a sua emancipação neste primeiro congresso. O que eles queriam, David? Bom, eles queriam dialogar, Eles queriam dialogar, pensar maneiras de diminuir as restrições do rei, e esse diálogo vai se dar através de um boicote aos produtos metropolitanos. O rei George III, que precisa mostrar a sua força, ele não vai aceitar as propostas que o Congresso, desse Congresso da Filadélfia, enviou para a Inglaterra, e muito pelo contrário, ele vai adotar medidas muito mais restritivas. Então pense aí, esse congresso vai se reunir, vai fazer um documento, vai enviar esse documento para a Inglaterra pedindo algumas coisas, vai promover um boicote aos produtos metropolitanos, e o rei Jorge III vai falar, nananina não, nada para essa galera, e vamos endurecer mais para eles verem com quem que eles estão brincando. Quando há esse endurecimento das medidas, em 1766, o Congresso da Filadélfia vai ocorrer por uma segunda vez. E essa segunda vez já tem um caráter separatista. E aí nós temos alguns nomes, como o Benjamin Franklin e o John Adams e o Thomas Jefferson, que nesse segundo Congresso da Filadélfia eles vão todos se reunir ali, esses colonos vão dizer, não dá mais. Nós precisamos nos livrar dessa Inglaterra. Vamos redigir um documento, vamos aqui. E aí uma ideia? Aí fazem a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. Porque aquelas que eram 13 colônias independentes, autônomas, agora são estados. E não é qualquer estado, são Estados Unidos. E não é de qualquer lugar, é da América. E aí vai nascer essa grande nação, os Estados Unidos da América, em 4 de julho de 1776. Mas a Inglaterra não vai aceitar essa declaração de independência e vai declarar guerra contra a colônia. É a Guerra da Independência, que vai ocorrer de 1776 até 1783. Os Estados Unidos vão vencer essa guerra com o apoio de quem? Da França. A França, que lutou lá na Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra, vai apoiar os Estados Unidos. Inclusive, quando há o centenário dessa independência, a França vai presentear os Estados Unidos com uma estátua, que é o símbolo dessa nação. Qual é a estátua? A Estátua da Liberdade. Muito bem. Então, quando, enfim, os Estados Unidos vencem esse conflito e, portanto, se torna independente, eles redigem uma Constituição, a Constituição dos Estados Unidos em 1787. Uma Constituição com fortes características, forte influência dos iluministas, daquela galera do século das luzes. Quais são as principais características? A garantia da propriedade privada. Você pode ser dono ali do seu espaço de terra, beleza. Um sistema de república
federativa, a defesa dos direitos e garantias individuais do cidadão. E o primeiro presidente desses Estados Unidos, dessa nação, foi o George Washington, um cara lá que lutou na Guerra de Independência, tá certo? Bom, eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Se restou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Então, lá no meu Instagram, o David Cerqueira, com 2 A's no final, tá certo? E aí, é isso aí. Foco na missão. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Não esquece de chamar pela aprovação, viu? Tchau!